Pessoal, o título dessa aula é regra de 3. Eu vou falar basicamente sobre regra de 3, mas no final da videoaula anterior eu fiz uma questão sobre as torneiras. E a minha intenção, uma torneira enche um tanque em 2 horas, a outra enche em 4 horas, abertas juntas quanto tempo gastariam? A minha intenção era fazer uma questão depois, logo em seguida, mas a aula estava ficando muito grande. Então agora eu vou fazer essa questão, porque essa aula sobre regra de 3 é menor, então eu faço essa questão e depois entra em regra de 3, ok? Vocês vão pegar o material, a sua apostila ou o material que eu postei lá no Moodle sobre matemática comercial, volume 1, página 26, e eu vou fazer a questão de número 16. Vou fazer a questão de número 16. Então pega aí, volume 1, página 26, questão 16. Eu vou fazer a leitura e em seguida a solução. Os operários A e B, trabalhando juntos, executam a tarefa em 3 horas e 45 minutos. Juntos, os operários A e B executam a tarefa em 3 horas e 45 minutos. O operário A, trabalhando sozinho, gasta 2 horas a menos que o operário B para executar essa tarefa. O operário A, trabalhando sozinho, gasta 2 horas a menos que o operário B para fazer a mesma tarefa. Qual o tempo que o operário A leva para realizar essa tarefa? Então, se o operário B gasta X, o operário A gasta X menos 4. X menos 4 horas. X menos 4 horas. Então nós temos, juntos eles gastam 3 horas e 45 minutos. O operário B gasta X horas, o operário A gasta 4 horas a menos. Ele quer saber isso aqui, ó, o tempo do operário A. O operário A gasta para executar essa tarefa. Bom, vamos à solução. Operário A gasta X menos 4 horas para executar essa tarefa. O operário B gasta X horas para executar a tarefa. E juntos, eles gastam 3 horas e 45 minutos. Detalhe, aqui eu não posso trabalhar com 2 unidades de tempo, hora e minuto ao mesmo tempo. Ou eu passo tudo para minuto, ou eu passo tudo para hora. Como eu já estou trabalhando aqui com hora, os tempos de A e B, eu vou passar isso aqui para hora. Bom, observação aqui no cantinho. 3 horas e 45 minutos. São 3 horas mais 45 minutos, são 3 quartos de hora. 45 minutos, 3 quartos de hora. 4 vezes 3, 12, com mais 3, 15. Então isso dá 15 quartos de hora. Então 3 horas e 45 minutos equivalem a 15 quartos de hora. Bom, para entender o que eu vou fazer aqui, você tem que ter assistido o vídeo anterior à questão das torneiras que eu fiz. Lá eu falei o seguinte: se a primeira torneira gasta 2 horas para executar, para encher o tanque, em 1 hora ela vai encher o quê? 1/2. É sempre o inverso do tempo. Eu usei essa fala lá e é sempre assim. Se o primeiro operário gasta X menos 4 horas para executar a tarefa, em 1 hora ele vai executar 1 sobre o tempo gasto. 1 sobre X menos 4. Se o segundo operário gasta X horas para executar toda a tarefa, em 1 hora ele vai executar 1 sobre o tempo gasto. 1 sobre X. Se juntos eles gastam 15 quartos de hora para executar toda a tarefa, em 1 hora eles vão executar 1 sobre o tempo gasto. 1 sobre 15 quartos. Aí de novo, eu vou equacionar da seguinte forma. Por que eu estou falando de novo? Porque lá no problema das torneiras que eu me referia, eu fiz isso. O que o primeiro faz sozinho em 1 hora, mais o que o segundo faz sozinho em 1 hora, tem que ser igual ao que eles fazem juntos. Então eu posso aqui escrever a seguinte equação. Eu posso equacionar da seguinte forma. 1 sobre X menos 4, que é o que o primeiro faz sozinho em 1 hora, mais o que o segundo faz sozinho em 1 hora, tem que ser igual ao que eles fazem juntos. Aqui eu vou aproveitar, conserva a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. Você vai dar 4 quinzeavos. 4 quinzeavos. Tira o mínimo. Agora eu vou tirar o mínimo dos dois lados da igualdade. O mínimo múltiplo comum. Fatores comuns e não comuns com os maiores expoentes. Tem que entrar todos eles. Esse e esse. Então o mínimo será 15 vezes x menos 4. Aqui é a mesma coisa. 15 vezes x menos 4. Bom, esse mínimo dividido por x menos 4 dá 15x. Esse mínimo dividido por x vai dar 15, que multiplica
x menos 4. Esse mínimo dividido por 15 vai dar x que multiplica x menos 4 vezes 4. 4 vezes x menos 4. Como eu tirei o mínimo dos dois lados, eu posso cancelar. Cancelei o mínimo. Após cancelar o mínimo, eu vou efetuar ali aquelas multiplicações. Efetuando as multiplicações, eu vou chegar na seguinte equação. 15x, acompanha aí. 15x mais 15x menos 60. E do outro lado, 4x vezes x, 4x ao quadrado, menos 16x. Bom, isso é uma equação, repare que isso é uma equação de segundo grau. Eu posso dar uma melhorada nisso aqui, né? Eu posso escrever assim, 4x ao quadrado, 15x dá 30x, passa para lá menos 30x, menos 60 passa para lá mais 60. E isso igual a zero. Repare que é melhor dividir tudo aqui por 2. Dividindo tudo por 2, eu chego na seguinte equação. 2x ao quadrado menos 23x mais 30. E isso igual a zero. O delta, b ao quadrado menos 4ac. Calculando o delta aqui, b ao quadrado menos 4ac, você vai achar um delta igual a 289. Faça aí suas contas. x igual menos b, menos 23 dá mais 23. Raiz quadrada de 289 dá 17. Sobre 2 vezes 2, 4. Daqui nós vamos tirar dois valores para x. Considerando o sinal positivo, dá 23 mais 17 dá 40. Dividido por 4 dá 10. 10 o quê? Horas. Ou, considerando o sinal negativo, 23 menos 17 dá 6. Sobre 4, isso vai dar 1 hora e meia. 1,5 hora. 1 hora e meia. 1 hora e 30 minutos. Bom, juntos eles gastam 3 horas e 45 minutos. X é o tempo do operário B. Como que juntos eles vão gastar 3 horas e 45 minutos e o operário B vai gastar menos, 1 hora e meia? Isso não pode, isso não convém. Então esse aqui não pode, não posso aceitar, não convém. Outra maneira de enxergar isso é que o tempo do operário A é x menos 4. X, 1,5 menos 4 vai dar negativo. O tempo do operário A sai negativo. Então, por isso que esse aqui também não pode ser aceito. Então, o tempo do operário B, ele gasta 10 horas. A resposta, ele pede o tempo do operário A. O operário A, 10 menos 4. 10 menos 4, 6 horas. Isso aí você encontra como letra D de dado. Então, essa questão, eu fiquei assim, eu tenho que fazer porque ela vai te ajudar em outras questões. Então, fique atento em relação a essa questão que foi feita. Agora sim, eu vou apagar o quadro e nós vamos começar a falar sobre regra de 3. Aí você vai lá na sua apostila, na página 33. Na apostila ou no material que eu coloquei lá no Moodle. Página 33. Vou escrever aqui, volume 1, página 33. Que questão que a gente vai fazer? Nós vamos fazer primeiro a questão 39. Questão 39. Vai dando uma lida aí. Enquanto eu me preparo. Bom, então agora eu começo aqui a falar a partir dessa questão sobre regra de 3. A aula agora é regra de 3. Existem dois tipos de regra de 3. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. Uma regra de 3 é chamada de simples quando ela tem duas grandezas envolvidas. Uma regra de 3 é chamada de regra de 3 composta quando ela tem mais de duas grandezas envolvidas. Essa questão 39, ela fala sobre uma regra de 3 simples. Regra de 3 simples. Por quê? Porque ela só traz, então, duas grandezas envolvidas. Apenas duas. Eu vou fazer a leitura do enunciado. Ele fala o seguinte: 48 operários plantaram um certo número de árvores em 8 dias. Quantos operários serão necessários para fazer o mesmo trabalho em 6 dias? Então nós temos duas grandezas envolvidas: operários e dias. Operários e dias. Ele começa falando então o seguinte:
48 operários plantaram um certo número de árvores, 48 operários plantaram um certo número de árvores em 8 dias. Quantos operários serão necessários? X. Para fazer o mesmo trabalho em 6 dias. Pessoal, por que a grandeza árvores não entra? A grandeza árvores não entra porque a grandeza não muda de valor. 48 operários plantaram um certo número de árvores em 8 dias. Quantos operários serão necessários para fazer o mesmo trabalho, quer dizer, plantar a mesma quantidade de árvores em 6 dias? Então, isso não altera. O que eu vou fazer aqui é uma sugestão de solução. Se você fizer assim, vai dar sempre certo. Ah, mas eu sei fazer de outro jeito. Ótimo, faça do seu jeito. Aqui é uma sugestão de solução. Grandezas diretamente proporcionais, eu vou convencionar que vão ficar nesse sentido. 48 está para x na razão direta. Agora eu vou ver como é que essa grandeza varia com essa. Se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Aula anterior, grandezas diretamente proporcionais. Quando um aumenta, a outra aumenta. Ou se quando uma diminui, a outra também diminui. Na mesma proporção. Grandezas inversamente proporcionais. Um aumenta, a outra diminui. Ou se uma diminui, a outra aumenta. Na mesma proporção. Praticamente vou reler o problema. Para plantar as árvores em 8 dias, são necessários 48 operários. Para plantar as árvores em menos dias, serão necessários mais ou menos operários. Diminuindo o tempo para fazer o trabalho, nós vamos precisar de mais ou menos homens. Obviamente que são mais homens. Então, diminuindo o número de dias, aumenta aqui a quantidade de operários. Então, são grandezas inversamente proporcionais. Essa seta para cima, o que ela significa? Que eu tenho que inverter essa grandeza. Então, a igualdade fica assim, ó, 48 está para x, na razão inversa de 8 para 6. Razão inversa de 8 para 6, 6 sobre 8. Aqui os cálculos são simples, 6 divide 48 dá 8, 8 vezes 8, 64. Então, x igual a 64. 64 o quê? Dias. É essa a resposta. 64 dias. Agora, vamos para a questão seguinte, questão 40. A questão 40 é um problema de regra de 3 composta. Essa de regra de 3 composta. Um problema de regra de 3 composta quando ela tem mais de 2 grandezas envolvidas. Então, questão 40, da mesma página. Ele fala o seguinte: se 16 homens gastam 10 dias montando 32 máquinas, então nós temos grandeza homens, dias e máquinas. Homens, dias e máquinas. Se 16 homens gastam 10 dias montando 32 máquinas. Determine o número de dias que 20 homens necessitarão para montar 60 dessas máquinas. Tá claro, né? 16 homens gastam 10 dias para montar 32 máquinas. Os homens estão trabalhando. Determine o número de dias que 20 homens necessitarão para montar 60 dessas máquinas. Eu começo resolvendo da mesma forma que eu comecei esse aqui. Como é que eu comecei esse? Colocando aqui, aonde tem incógnita, você coloca sempre seta para baixo. Volto a dizer, isso é uma sugestão de solução. Então aqui é a mesma coisa. Aonde tem incógnita, o valor a determinar, seta para baixo. Agora, se você for olhar isso aqui como um todo, você pode se atrapalhar. Nós vamos olhar por partes. Repare que aqui tem 2 problemas desse. Um está aqui, ó. Um problema de regra de 3 simples. E o outro aqui. Outro problema de regra de 3 simples. Dá para fazer um, depois o outro, depois juntar? Dá. Só que eu não vou ensinar assim não. Vamos fazer isso aqui direto. Eu vou esquecer essa grandeza dias e vou comparar esses dois. Então esqueça esse aqui. Esqueça a quantidade de máquinas. Para montar as máquinas, 16 homens gastam 10 dias. Para montar as máquinas, não interessa quantas. Para montar as máquinas, 16 homens gastam 10 dias. Mais homens, ó, aumentou, mais homens trabalhando, vão gastar mais ou menos dias. É claro que mais homens trabalhando vão gastar menos tempo. Aumentou aqui diminuiu, então essas grandezas são inversas. Agora esqueça a quantidade de homens. Agora máquinas com dias, esqueça. Para montar 32 máquinas, eles gastam 10 dias. Para montar 60 máquinas, eles vão gastar mais ou menos dias. Quanto mais máquinas a serem montadas, mais tempo será gasto. Então essas grandezas são diretamente proporcionais. Então fica dessa forma. E a igualdade? A igualdade vai ficar assim, ó. Essa que tem incógnita, sempre isolada aqui no primeiro membro.
à esquerda da igualdade. Sempre do lado de cá sozinho. Essa aqui eu vou ter que inverter, porque ela é inversa. Invertir. 20 sobre 16. Vezes. Aqui sempre vezes. Essa aqui eu vou ter que conservar. 32 sobre 60. Então, 10 sobre x. Aqui eu inverto 20 sobre 16. Aqui sempre multiplicação. 32 sobre 60. Posso fazer algumas simplificações? 20 dividido 60 aqui dá 3. 16 dividido 32 dá 2. Então aqui ficamos com 10 sobre x igual a 2 terços. 3 vezes 10, 30, dividido por 2, x igual a 15. 15 dias. 15 dias. Prontinho. É essa a resposta. Tá aí um problema de regra de 3 composta. Eu vou fazer mais um. E a questão é a seguinte, a questão 41. Vamos na questão 41. Questão 41. Qual que é a vantagem da videoaula? A vantagem da videoaula é que você pode voltar e assistir quantas vezes você quiser. Quantas vezes você quiser. Se é que você não entendeu alguma coisa, né? Se ficar para trás alguma coisa. Questão 41. Também é um problema de regra de 3 composta, porque ele tem mais de 2 grandezas envolvidas. Na verdade, ele tem 4 grandezas envolvidas. Ele fala o seguinte: 10 máquinas funcionando 6 horas por dia durante 60 dias produzem 90 mil peças. Então vamos organizar aqui. Máquinas, horas dia, dias, e tem mais uma grandeza, peças. Agora vamos escrever a primeira linha. 10 máquinas funcionando 6 horas por dia durante 60 dias produzem 90 mil peças. Determine o número de dias, aqui está incógnito, determine o número de dias que 12 dessas máquinas, funcionando 8 horas por dia, gastarão para produzir 192 mil peças. Prontinho. As máquinas estão trabalhando, as máquinas produzem peças, trabalhando algumas horas por dia. Bom, aonde está a incógnita? Que é aqui, seta para baixo. Como sempre, é sempre assim. Agora eu vou comparar cada uma dessas três com essa. Sempre com essa, sempre aqui. Então esqueça essas duas e vamos comparar essas duas. Esqueça. Máquinas e horas dia. Para produzir 90 mil peças, elas gastam 60 dias. Para produzir mais peças, as máquinas vão gastar mais dias. É claro, se elas vão produzir mais peças, elas vão gastar mais tempo. Então, aumentou aqui, aqui também aumenta, diretamente proporcionais. Esqueça peças, esqueça máquinas. Agora só horas com dias. Horas com dias. Trabalhando 6 horas por dia, elas gastam 60 dias para produzir as peças. Trabalhando mais horas por dia, elas vão gastar mais ou menos dias. Aumentando o número de horas que elas vão trabalhar por dia, elas vão gastar menos dias. Concorda? Então aqui eu vou ter que inverter. Aumentou aqui, aqui diminui. Agora máquinas com dias. 10 máquinas gastam 60 dias para produzir as peças. Mais máquinas trabalhando vão gastar mais ou menos dias. Quanto mais máquinas trabalhando, menos tempo será gasto. Então aumentou aqui, aqui diminui. Então são inversas. E a montagem? A equação? A equação vai ficar assim. Essa que tem incógnita, sozinha. 60 sobre x. Agora vem as outras. Aqui eu tenho que inverter, olha a seta. Aqui eu tenho que inverter. E aqui eu tenho que conservar. 90 mil sobre 192 mil. Em sala de aula, eu brinco com vocês, eu brinco com os alunos o seguinte. O resto aqui é conta. 60 sobre x, está aqui. Aqui eu inverti. Aqui eu inverti. E aqui eu conservei. E aqui sempre multiplicação. O resto aqui é conta. Conta eu deixo para sua conta. Eu vou ajudar simplificando aqui. Eu brinco com isso. Vou ajudar simplificando aqui. O resto é conta. Fazendo as simplificações, você vai encontrar, você pode conferir se você quiser, x igual a 80 dias. É essa a resposta da questão 41, que é letra D de dado. Bom, então o problema de regra de 3 é isso, é sempre assim. Agora eu vou deixar o para casa. Vou pegar minha cola e vou passar o para casa. Para casa da aula de regra de 3. Volume 1. Volume 1.
página 23, volume 1, página 23. Fazer as questões 5, 15, 17, 43 e 45. Pronto. Faça essas questões aí, você vai ficar craque em regra de 3. Acabou. É isso aí.